episódio de Bugou Stray Dogs. E chegamos no final dessa segunda temporada, que entregou tudo. Porradaria frenética, fufurices e o Dazai sendo aquele dead que todo mundo quer. E o episódio já começa onde terminou o anterior, que é o Atsushi e o Akutagawa indo meter o cacete no Francis. Eles batem pra cima do Francis, mas o Francis já usa sua energia amarela de dinheiro e consegue meter a porrada no Atsushi e no Akutagawa. E o Francis fala: pô, eu não queria ter gastado dinheiro por nada. E só resta 3 minutos para o Moby Dick cair em cima de Yokohama. E enquanto isso, Dazai continua falando com Kyoka. Ele fala: Kyoka, se preferir, posso te arranjar um assassinato por vida. Mas saiba, a sua agonia não se limita a você. O que se deve fazer quando você quer ser diferente daquilo de tudo que se faz? Todos lutam para viverem suas vidas. O que anseiam na luta? Como deve viver? Ninguém tem essa resposta. E só nos resta uma coisa: o direito de nos debater insistentemente, feito um cão sem dono no fundo do poço. E enquanto isso, Akutagawa e Atsushi continuam lutando contra o Francis, com Akutagawa meio que segurando o Francis usando o Rashomon e o Atsushi usando seu punho de tigre para socar a cara de rico do Francis. Mas Francis se solta e dá um socaço no Atsushi, que foi tanto que ele quase meio que foi flutuando para fora da nave. E nisso, pela primeira vez, o Akutagawa meio que salva o Atsushi. Bom, o Atsushi se aproxima do Francis graças ao Rashomon. E o Atsushi pensa: se ele estiver certo, sim, é patético. Então, se ele pudesse livrar do fardo agora, ele faria sem pensar 2 vezes. E o Akutagawa amarra meio que o bracinho de tigre do Atsushi com o Rashomon para meter um lendário soco no Francis. E isso causando uma explosão de poderes. E o Francis gasta tanto, mas tanto dinheiro que fica fraco. E o Atsushi consegue dar um merecido soco no Francis. E essa cena é muito foda, principalmente ao som da segunda abertura, Raise All Living, da Screen Live. Isso! Homem Tigre! Depois dessa incrível luta, Atsushi tá acabado. E o Francis também, ficando sem nenhum tostão, ou seja, faliu. Bom, Atsushi lembra que o Francis tá com a unidade de controle e ele tenta pegar, mas o Akutagawa impede com o Rashomon dizendo: idiota, já peguei no último instante. E o Atsushi meio que enfim, meio que impede meio que a bombinha. E a queda? E o Akutagawa meio que admite: olha, eu queria te arrebentar aqui agora, mas eu tô cansado. Vou parar por aqui. Então, mesmo horário na semana que vem, simplesmente irmãos interagindo. Seu imbecil, eu peguei no último ataque. Caramba! Precisamos deter a queda! Eu adoraria te arrebentar aqui e agora, mas infelizmente eu tô esgotado. E agora tudo fica bem, certo? Daí, de repente, a gente vê um sorriso no núcleo de coloração roxa e meio que ele aperta um éter de um computador que também é roxo e meio que dá a entender que ele hackeou os sistemas da unidade de controle para fazer o Moby Dick cair. E a Akutagawa vê que outra coisa sumiu. Ou seria alguém? E enquanto isso, na navezinha da Kyoka, na verdade Grone, ela ouve a voz de Atsushi, que tenta agir junto com a Akutagawa antes que essa baleia robô acaba caindo. Mas o velhinho Herbert fala que não adianta, pois alguém se infiltrou e assumiu o controle do Moby Dick. Aí, a vozinha da Kyoka se intromete falando que ainda há uma maneira. Ela diz que mesmo que a queda não seja evitada, com um impacto forte ele pode ser destruído, antes que atinja o solo e destrua toda a cidade. Decidido usar o Grone meio que para solucionar os problemas. Atsushi fica feliz e fala para todo mundo preparar os paraquedas. E fala para Kyoka escapar meio que antes da queda ocorrer. Mas a Kyoka fala: não dá.
estou presa aqui. Meu tornozelo está preso por correntes. A Kyoka fala para Atsushi deixar ela para trás e para se salvar. Mas claro que o Atsushi não queria aceitar isso. Kyoka fala, eu nunca vi um feitiço de luz até chegar nos dias de hoje. Então, hoje eu compreendi. Na verdade, eu tenho escolhas. E se eu escolher me sacrificar pelo bem de todos, então terei passado no exame de admissão. E desse modo, serei parte da agência de verdade. E assim, não terei mais remorso. Akutagawa, pela segunda vez no episódio, agindo como o irmão mais velho, meio que pega o Atsushi pra cair fora no Moby Dick. Mesmo que o Atsushi tenta falar pra Kyoka não fazer isso. E a Kyoka só fecha os olhos e agradece o Atsushi. E, gente, mó cena gramática. E que desenvolvimento de personagem a Kyoka meio que teve em só 2 temporadas. Então, hoje eu compreendi. Na verdade, tenho escolhas. Eu escolher me sacrificar pelo bem de todos, então terei passado no exame de admissão e desse modo, eu serei parte da agência de verdade. Obrigada. E o Moby Dick cai no mar e não no meio da cidade, salvando assim a cidade. Mas a que custo? Atsushi fica triste que Kyoka tinha que se sacrificar. Akutagawa fala, Kyoka, como foi tola. Se não tivesse pegado na esperança de viver, não teria morrido em vão. E além disso, poderíamos ter feito vários assassinatos juntos. E 35 pessoas nem se equivale ao número de pessoas assassinadas pelo Dazai. Akutagawa, você não tá ajudando. Assassinadas pelo quê? E nisso, já chega o nosso Sugar Daddy Dazai, junto com o presidente Fukuzawa. Akutagawa por um segundo arregalha os olhos só de ver o Dazai. Dazai fala que Kyoka é a pessoa além de si mesma e salvou a cidade. E teve a sensatez inesperada da agência. E de fato que foi um desfecho bastante abrupto. Porém, havia um motivo para as coisas terminarem desse jeito. E nisso, Fukuzawa fala sobre o seu poder. Todos os homens são criados iguais. Que dá o poder de dar um efeito aos funcionários da agência. Implica no controle dos poderes da agência. O Atsushi, por exemplo, só foi capaz de controlar o tigre porque ele pertence à agência. E a Kyoka foi aprovada pouco antes do impacto. E o Dazai fala, vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Agora enxugue essas lágrimas. E nisso, Kyoka chega viva! Menina, você me fez quase lacrimejar, se soltando da sua corrente graças ao demônio da neve. E ela fala, dando um sorriso, dizendo, estou de volta. E o Atsushi abraça ela. Que cena fofuchinha! A questão é que Kyoka também foi aprovada pouco antes do impacto. Já entendeu onde quero chegar? Então, por favor, enxugue suas lágrimas. Estou de volta. Bem-vinda. Tá doendo. E o Dazai fizesse desculpa, pois se ele contasse, não seria um exame de admissão justo. E meio que o Atsushi já começou a compreender o contexto da conversa entre o Dazai e o Rampo. Dazai fala que o inimigo foi derrotado e a Kyoka foi aprovada. E agora, que bom que deu tudo certo no final. E nisso, a Akutagawa meio que reúne toda essa coreia e fala, por favor, Dazai, reconheça a minha força. E o Dazai, será que devo? Está no limite. Eu sei, você derrotou o líder da guilda. E meio que quando o Akutagawa ia falar, meio que o Dazai coloca a mão no cotovelo do Akutagawa e fala, você ficou muito forte. E o Akutagawa desmaia! E nessa cena, Dazai e Atsushi suspeitam que o Akutagawa é Dazai-kun. Mas isso não é... Dazai, eu sou... Você ficou muito forte. Ei, ei. E o Dazai só fala, ai, que paisagem linda. E você protegeu ela, Atsushi. Essa é sua cidade. Ai, que amorzinho de papai e filhinho eles têm. E você protegeu ela. É a sua cidade. No dia seguinte, a Guerra dos Paranormais meio que gerou vários prejuízos em Yokohama. E agora a prefeitura vai ter que limpar toda a bagunça que esses paranormais
agora não mais fizeram. E o coitado do Ango não vai dormir nem por dias por conta disso. Mesmo assim, ele será grato se contar com o auxílio do Herbert, que meio que só fala: agora eu só tenho olhos para o mar. Bom, o Ango quer meio que informações para que ele não prenda os seus amiguinhos da guilda. E o Hammond: acha que um velhinho como eu tenho tantas informações assim? E meio que o Ango: sim senhor, já que você era líder da guilda por 2 gerações. E aí só fala: me dói ver o jovem sempre remoendo ao passado. Então o Hammond se despede da sua baleia mecânica e uma baleia fantasma meio que segue o Hammond e o Ango. E com certeza o Ango ficaria assustado, meio que ficando: meu Deus! Senhor, tem uma baleia fantasma pairando em cima da sua cabeça. E o Hammond: não fale assim dela. E indo para Louise Sternbeck e Mark Tryon, Mark fala que ele nunca podia imaginar que isso ia acabar assim. E meio que é legal ficar na guilda. E eles ainda não sabem o que aconteceu com o chefe deles. E que agora que ficaram sem ele, agora tem revoltas internas na guilda. E talvez seja a hora deles abaixarem as cortinas para suas aventuras. E o Sternbeck: é verdade, mas a vida segue adiante. Bom, o Mark vai voltar para casa para escrever sua biografia e pergunta o que o Sternbeck e a Luísa vão fazer. Bom, Luísa vai procurar pelo Francis, sabendo que ele ainda está vivo. E guardem bem ela, pois ela vai ter um episódio solo na 3ª temporada que vai ser bem bacana de se ver. Eu retomarei a procura pelo Francis. Eu sei que está vivo. E quando o Mark pergunta pro John, ele fala: eu não vou voltar pra minha família. Tenho que estancar as revoltas internas da guilda. E o Mark: é você? Que surpresa, eu sempre achava que você odiava o chefe. E o Sternbeck: eu odeio qualquer um que controla a gente com dinheiro. Embora que ele dependesse de sua riqueza para salvar sua família, e tinha tido esse desfecho, ele não pode simplesmente partir. E enquanto Lovecraft: o contrato finalmente foi cumprido. E meio que quando pergunta o que o Lovecraft vai fazer, ele fala: dormir. E ele simplesmente cai na água e desaparece. E quando o Mark pergunta quem era o Lovecraft, o Sternbeck só dá uma resposta de: esquece. Esse é um dos meus poucos amigos que eu tenho. Bem com você, Lovecraft. O que pretende fazer agora? Dormir. Quem é esse louco aí? Que diferença faz? Só sei que ele é um dos meus poucos amigos. Aí na agência, a Atsushi tá com a Kyoka na portinha da agência. A Atsushi sendo cavalheiro como sempre, a Kyoka abrir a porta primeiro. E ela toda tímida indo abrir a portinha. E todo mundo dá as boas-vindas a Kyoka por entrar na agência. E, gente, que fofura! Tenha bondade. 1, 2, parabéns, por entrar na agência. E nisso todo mundo começa a festejar. E o Suzu já fica bêbado. O Kunikida já se preocupando com a carteira. E a Kyoka vai aproveitando o buffet. O Kunikida pergunta ao Atsushi como vai as lesões dele. O Atsushi fala que tá tudo bem. E o Kunikida fala que foram as ações do Atsushi que salvaram a cidade. E o mérito foi todo dele. E como superior dele, ele vai dizer umas palavras sobre o respeito. E o Kunikida dá um senhor repreensão dizendo: operações são exceções para organizações como nossa. E você correspondeu a todas as expectativas. Não te deixarei em deixar lá dessa experiência, mas não pense em não ser negligente. O mesmo se aplica a Kyoka. Ai, esse Kunikida eu não tanco. Operações solo são uma exceção em organizações como a nossa. E você correspondeu em todas essas expectativas. Não te direi para deixar de lado essa experiência, mas nem pense em ser negligente. O mesmo se aplica a Kyoka. Bom, Yosan já arrasta o Kunikida pra beber. E o Kunikida já termina meio que dizendo: vocês fizeram um ótimo trabalho. E nisso o Atsushi se aproxima da Naomi, da Haru. O Atsushi chega e pede perdão pra elas pelo que aconteceu no acidente do quê. Bom, as meninas meio que são compreensíveis e falam que não é tanto assim. E a Naomi fala que não dá pra ficar se morrendo por todas essas coisas. E o Atsushi sente alívio. Por 3 segundos, a Utanisa que eu vi isso e meio que falar: o que fez com minha irmã? Devia ter algo muito errado comigo. Pra ter feito crueldades como aquelas horríveis que eu fiz. Atsushi.
Eu não fiquei sabendo de nada disso que aconteceu. E nisso também chega Edgar Allan Poe e o seu guaxinim, que meio que havia trazido doces pro Rampo. Bom, Edgar pergunta pro Rampo se esse é um bom lugar pra ele. E o Rampo, deixa que eu volto já já. Aí o Poe senta numa cadeira e ouve todo mundo fazendo zoé. E meio que ele pensa, deve ser divertido, não é, Carl? E o guaxinim? Tu gosta de ser excluído, não é? Enquanto isso, a máfia do Ponto também tá fazendo uma festa. E meio que o Chuya, a Ozaki e o Mori estão bebendo vinho do Chuya. E meio que ele tá abrindo na melhor ocasião. E o Mori, a nossa vitória. O Chuya pergunta ao Mori como eles devem punir a Akutagawa. E o Mori, mas ele foi fundamental ao êxito que nós tivemos. A Akutagawa sempre foi desse jeito, não adianta. Ele sai por aí, destruindo tudo no caminho quando ele quer cumprir a missão. No fim, ele é aquele que mais cresce resultados pra nós. E por falar nisso, Kuyo, por que não fugiu da agência? E a Kuyo? Talvez seja pelo chá delicioso. E nisso temos um flashback onde o Dazai meio que faz um acordo com a Kuyo, onde o Dazai apresenta um plano pra salvar Kyoka, que se tudo der certo, vai ser o único jeito de protegê-la, assim como os seus sonhos. E a Kuyo, esse Dazai tem o poder de saber como tudo isso vai terminar. E o Chuya só responde com droga. Mori fala que agora que a protegida da Koi foi embora, a Kyoka, seria muito difícil ele persegui-la caso ela saísse da máfia. E a Kuyo, evidentemente, mas eu tenho que ajudar um chefe escrambelhado e Lolicon a ajudar a casa em ordem. E o Mori, essa ideia me diverte. Mas só cuido de crianças menores de 12 anos. E a Kuyo, cara, se eu costuro sua boca, seu Lolicon. E Chuya, Eu ainda vou te matar! enquanto isso, na agência, todo mundo tava apreciando o Carl Guaxinim, porque todo mundo vira fã de Guaxinim, principalmente em Guardiões da Galáxia. Gracinha. Ajuda aqui! Você nunca faz. Onde você Mas a Tsushi se pergunta, onde está Dazai? Enquanto isso, o nosso muso, ao som de Tamae-wo Yobuyo, vai em um museu de arte. E quem também tava lá é o Hirotsu. Bom, meio que o Dazai agradece o Hirotsu porque ele indicou como invadir o Mob Dick para Iguchi, que avisou por a Akutagawa. E certamente ele viria sozinho e foi isso que aconteceu. E o Hirotsu meio que pergunta do porquê que o Dazai provocou a união do Akutagawa com o Atsushi. O Dazai fala que só queria fazer um teste. E isso por causa do ataque maior que está os aguardando. E ele já começou a agir. E aí voltamos para aquele covil roxo com alguém com uma boina de inverno dizendo: então o ataque do Mob Dick foi um fracasso. Ainda assim, correu tudo conforme o plano. Tivemos êxito em criar intrigas da guilda e no recrutamento de paranormais. E aí a gente vê o Nathaniel desaparecido depois do ataque envolvendo a Akutagawa e a Margaret, falando: olha, só tô te ajudando bora pra cumprir o meu lado do acordo e ter Margaret de volta à consciência. E ele: sem problemas, pastor. Regueremos a terra com todo o sangue de pecadores. E nisso, conhecemos Freudoi Grostkoi, cujo poder é crime e punição. Crime e castigo. E prestem bem atenção nos próximos passos desse cara, porque esse FDP vai dar muito no que falar. Sem problemas, pastor. Reguemos juntos a terra, com o sangue de todos os pecadores, em prol de um mundo bem melhor. Dazai fala pro Hirotsu que não tem como eles evitarem a guerra com aquele demônio que já enfrentou no passado. Ele fala que a Akutagawa é uma pessoa formidável inevitavelmente, mas possui poderes que são mais apropriados ao apoio. Cumprimentando o lutador que é o Atsushi, com velocidade e dureza, torna-se um aliado poderoso. E eles têm que serem mais fortes para enfrentar aquele demônio. Irem mais além da força da antiga dupla. E é pra isso a união deles. E o Hirotsu pergunta do porquê o Dazai sente tanto amor pela cidade de Yokohama. E o Dazai fala: um amigo disse uma certa vez que devemos sempre ficar do lado daqueles que socorrem. E esse alguém, claramente, você sabe, né? O Dazako! Aí vemos a Tsushi meio que vendo meio que toda Yokohama. Ele vendo a cidade que protegem. E o Atsushi já avista meio com a Akutagawa e fala:
Ai, isso é muito patético. E o episódio termina com os dois se encarando. E o Atsushi falando: essa cidade me tornou minha casa. E todo mundo que vive nela. Episódio espetacular. Encerrando essa segunda temporada, que na minha opinião é uma das melhores. Na verdade, todas as temporadas de Bungo Stray Dogs são impecáveis. Conseguiram dar muito desenvolvimento ao Atsushi, a Kyoka e o Akutagawa. O arco da guilda é muito dinâmico, apresentando novos personagens e aprofundando tanto meio que os que já conhecemos quanto os novos, principalmente o Francis e a Lucy. Mas quem foi os chamariz meio que também meio que nessa temporada? Foi o Dazai e o seu arco na Era das Trevas. Todo o peso trágico, gramático e melancólico que tem nesse arco é muito bom. Os personagens do Odazaki e do Angus são muito legais. Principalmente o Odazaki e o seu sacrifício teve um grande peso para a história. E a gente vê meio que o Dazai, antes dele entrar na agência e conhecer o Atsushi, que era alguém que meio que sempre entrava no campo de batalha só para meio que achar meio que uma função de o que é viver. E na próxima temporada teremos o Arco dos 15, onde é contado o passado do Chuya. E teremos o pós-guilda e o arco do canibalismo. E se preparem pro Freud, pois esse aí tem cara de pilantra. Dancem, fantoches, dancem! Esse foi o episódio 12 da segunda temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é a Manoel Tobias e fui!